A Coreia do Sul é um país muito machista? Veja o que Arthur Duval pensa a respeito disso. Lembrar pra você que a Coreia do Sul é de fato um país bastante machista, tá? Lá não tem essa de machismo mais ou menos, não. Lá é o machismo é hardcore, tá ligado? E se eu não me engano, é o país que realmente tem a menor densidade de filhos, de crianças nascendo e casamentos também. Sério? Aham. Uma coisa que explica isso, eu já falei, é uma questão até biológica. Países menos miscigenados têm taxas de natalidade menores, porque as pessoas, quando elas têm sistemas imunológicos parecidos, isso é uma questão genética, elas têm menos atração sexual entre si. Sabe a tal da química, a tal da pele, né? As pessoas que são muito parecidas geneticamente, elas têm menos isso umas com as outras. E quando você encontra uma pessoa geneticamente muito diferente de você, você tem mais química. Isso é provado cientificamente, tá? Através de vários experimentos com suor, etc, etc. Vamos lá. Mas por que existem mulheres? Após a vitória do Donald Trump nas eleições americanas, aumenta em todo o mundo o interesse pelo movimento 4B iniciado na Coreia do Sul. Mas por que existem mulheres que querem viver de acordo com os 4 princípios do movimento? Sem sexo, sem namoro, sem casamento, sem bebês? Minju relembra a postagem que chamou a atenção das mulheres de todo mundo. Depois da eleição do Trump, os homens dizem que aborto é pecado, mas ainda esperam que as mulheres façam sexo com eles. Essa ironia não pode coexistir. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido? Assim, eu vou dizer pra você, cara. Alguns animais fazem sexo recreativo, que é o sexo que não tem como única função a reprodução. Porque, olha só, o sexo, em termos de gasto de energia e exposição a predadores, ela é custosa. Quando uma espécie, qualquer espécie animal, vai se reproduzir, ela gasta muita energia, primeiro para competição, para conquistar o seu alvo, vamos chamar assim. Segundo, no próprio ato, né? E terceiro, geralmente, quando qualquer espécie está no ato de procriar, seja você um grande mamífero, seja você um pássaro, seja você um inseto, você está vulnerável a possíveis predadores, porque a sua atenção está ligada em outro momento, você está gastando energia com outra coisa e, em alguns casos, você emite odores que, inclusive, podem ser atrativos para outros predadores. Por exemplo, por que as girafas, inclusive, elas são um dos animais mais cruéis em relação ao seu feto, à sua prole? A girafa é o seguinte, cara, quando ela dá a luz ali, pum, a girafa cai daquela altura. E é o seguinte, a girafa tem que levantar logo. Porque se ela não levanta, aquele cheiro da placenta, daquele sangue, atrai predadores. E a girafa adulta ainda ela é alta, ela pode se defender, ela pode correr. A girafa filhote, ela é pequena, ela é vulnerável, ela é frágil, ela não consegue correr, ela não consegue nem ficar em pé direito. Então, a girafa mãe entende o seguinte, já botei você no mundo, levanta e anda. Se você não levantar e andar logo, algum predador vai vir aqui te caçar e eu não vou te proteger e nem me colocar em risco, eu vou sair fora. Então, levanta logo, né? Então, o sexo é custoso, em termos energéticos, em termos de exposição a predadores. Alguns poucos animais fazem sexo recreativo, né? Um deles, os macacos, outros, os golfinhos, né? Aliás, os golfinhos são absolutamente tarados. É muito comum você ver, inclusive, golfinhos estuprando bichos de outras espécies menores só for fun, tá ligado? Tipo, às vezes os caras pegam os golfinhos pegam um peixão e assim, antes de matar o peixão, eles ficam estuprando o peixão até o peixão morrer, né? Foca, tem um monte de coisa que eles fazem isso, né? E os animais fazem parte desse grupo seleto de animais que fazem sexo recreativo. E a nossa cognição fez com que a gente, inclusive, entendesse duas coisas. Número 1, os períodos menstruais, onde você pode evitar o coito, vamos chamar assim, e métodos anticoncepcionais, métodos contraceptivos. Então, desculpa, a sua reclamação não faz sentido, né? Vamos lá. Ela tem 27 anos de idade e nos pediu para alterar seu nome para não sofrer intimidações. Outras mulheres entrevistadas para essa reportagem fizeram o mesmo pedido. Minju vive com base nos princípios 4B. Né? Sem namoro, sem sexo, sem casamento, sem bebês. Trata-se de um momento criado pelas femininas da Coreia do Sul. A matéria é redundante, né? Vocês já falaram isso. Desce aí. Que decidiram viver sem homens em resposta à misoginia que, segundo elas, prevalece na sociedade. Ouvimos constantemente notícias de mulheres que sofrem violência dos namorados ou que são até assediados quando tentam pôr fim a um relacionamento. O questionamento dos papéis e expectativas tradicionais de gênero começou recentemente a se espalhar pelos Estados Unidos. Nas últimas semanas, as discussões sobre o movimento 4B vêm despertando o interesse do Ocidente. Após a história de Trump, as feministas sul-coreanas que desenvolveram um movimento sentem-se ao mesmo tempo encorajadas e decepcionadas pela recente atenção global. Que é isso, cara? Mulher vestida de máquina de vender bebês. O que é o 4B?
Tem origem, tá, sem sexo, tá, não interessa. Antiga líder do direito ao aborto, onda B. Ela conta que o movimento foi realizado em 2016, diversos grupos feministas, daí descendo. Foi criado em rejeição à ideia patriarcal de que o matrimônio é um estado completo para as mulheres. Os princípios conjeitar o sexo, namoro, bebês. Não se trata de greve, que indica obrigação, mas de uma escolha para nos respeitarmos. Você vai destruir o patriarcado não fazendo sexo, cara? É um movimento para que as mulheres vivam como seres humanos, segundo ela. Comenta o novo conceito 6B. Olha lá, vai ter mais 2Bs, né? Que é evitar produtos que explorem sexualmente as mulheres. E B, as mulheres solteiras devem apoiar umas às outras. Basicamente assim, é um grande movimento de colação de velcro, é isso? Né? Eu vou falar o que disso daqui, cara? Na mesma época, filmar mulheres. Na mesma época, filmar mulheres usando câmeras escondidas assumiu proporções epidêmicas e o chamado cartel Webhard distribui esses vídeos na internet. Muitas mulheres começaram a perceber que não apenas o casamento, mas o namoro e até fazer sexo poderia trazer riscos para elas, que lembra Gong. O assassinato de gangue, particularmente, passou a continuar feminismo. Na ocasião, um homem de 34 anos esfaqueou e matou uma mulher em um banheiro público. As mulheres foram cantando como se fosse uma vítima. Gong mencionou o estudo do Ministério da Família e Igualdade no país. Né? Segundo a pesquisa, 42% dos homens entrevistados admitiram se envolverem em prostituição pelo menos uma vez. Nossa. Ele conta que essa revelação fez com que suas amigas suspeitassem cada vez mais seus parceiros homens. Isso é uma outra coisa, cara. O mundo ocidental, ele é diferente do oriental. No Oriente, muitas mulheres, inclusive, consideram que o homem procurar uma prostituta não significa traição, né? Significa que ele só vai fazer sexo com outra mulher ali, ele vai usar o corpo daquela mulher e depois ele vai voltar para casa para sustentar a sua própria mulher, né? É uma definição diferente. Outra coisa, você sabia, por exemplo, na China, né? Na China, eles não se importam tanto com o conceito de liberdade. Né? Na China, por exemplo, eles preferem que o governo seja autoritário e não tenha oposição, mas que eles matem eventuais bandidos que possam lhe roubar, do que de fato você ter a liberdade de escolher entre 2, 3, 4 ou 5 partidos. Né? São opções de povos diferentes. Né? Eu também me sinto sozinho às vezes, desce aí. Nossa, que matéria grande, né? Desce aí. Mulher vai descendo. Eu acho que basicamente fica... E aí tá falando que tá se espalhando pelo resto do coisa. mundo. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa que acontece de fato, tá? Está acontecendo... Vamos lá, historicamente, houve repressão das mulheres pelos homens? É óbvio que houve. Óbvio que houve. A história humana é de fato uma história onde você tem, em algum nível, a opressão de mulheres por homens. Tem a proteção, tem tudo isso, mas também tem a opressão. O que está acontecendo nos últimos 30 anos, vamos pôr assim, depois da liberdade sexual das mulheres, dos anos, sei lá, 50, etc, blá, 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 você está tendo, de fato, uma exacerbação de movimentos feministas que pedem, inclusive, que a masculinidade como um todo seja vista como um câncer, como um problema. Então, é como se você elegesse um vilão. Quem é o vilão? O vilão é o homem hétero. O homem hétero, esse cara, principalmente se ele for jovem, o homem hétero jovem, ele é o vilão do mundo, né?